Qual a origem da fé cristã? A origem da fé cristã, na perspectiva do cristianismo, se dá na primeira vinda de Jesus, na sua encarnação, estabelecendo então o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e também estabelecendo o plano de Deus da salvação para todo o homem. Na lição de hoje, lição de número 1, deste segundo trimestre da CPAD, aqui da classe dos jovens, nós vamos abordar um texto escrito pelo pastor Alexandre Coelho. Neste trimestre, nós vamos estudar sobre o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo o ensino das Sagradas Escrituras. Lição de número 1, nós vamos abordar exatamente sobre a realidade da fé cristã. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreve no canal. Eu me chamo Pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E é claro que você pode se tornar um dos nossos alunos também indicando essa aula para mais alguém conhecer a palavra de Deus. Para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A lição de número 1, ela vai cair no dia 7 de abril e traz o tema: a realidade da fé cristã. Você pode apresentar especialmente o texto principal em sala de aula na sua leitura bíblica em classe, que se localiza em Isaías, capítulo 55, versículo 3. Você também pode apresentar o resumo da lição. É muito interessante você realizar a leitura do resumo da lição em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em dois endereços. O primeiro endereço está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 ao 18. O segundo endereço também está no Evangelho de João, agora capítulo 17, versículos 14 ao 17. Você pode estar lendo esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você e postando as lições para nossa edificação. Toda terça-feira, às 18 horas, é o dia marcado da classe dos jovens, onde nós postamos essa aula para sua edificação, para crescermos juntos. Na terça também postamos essa mesma aula no programa Voz da Assembleia de Deus, às 17 horas, na Rádio Brasil FM 107.7. Neste segundo trimestre, aqui na classe dos jovens, nós vamos abordar um texto escrito pelo pastor Alexandre Coelho. Como proposta da CPAD nesse segundo trimestre, nós vamos abordar sobre o padrão bíblico para a vida cristã. O pastor Alexandre Coelho é gerente das publicações da CPAD, além do que ele é bacharel em Direito, em Letras e também em Teologia, além de ser professor da FAECAD e um amigo pessoal. E com muita alegria, nós vamos então abordar um texto escrito pelo amado pastor. A proposta desse segundo trimestre é exatamente trabalhar esse padrão bíblico para a vida cristã. Em outras palavras, é uma lição onde nós vamos ter uma visão teológica discipuladora junto com os nossos alunos. E é muito importante também termos essa visão discipuladora, de apresentar esse padrão bíblico para a nossa caminhada em Jesus. É claro que, como proposta, nós também vamos fundamentar a nossa fé cristã. E onde está fundamentada a nossa fé cristã? Em primeiro lugar, você pode até tomar como nota, a nossa fé cristã é fundamentada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Messias que foi profetizado no Antigo Testamento, o nosso Salvador, e ele é o fundamento da nossa fé cristã. E tem uma passagem que você pode estar lendo, que se localiza então em João capítulo 14, versículo 6. Segundo, a nossa fé cristã também é fundamentada na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Afinal de contas, ela é a bússola, ela aponta o caminho, ela ilumina então os nossos passos e ela apresenta exatamente de forma muito clara, tanto no seu testemunho no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sobre o plano da salvação e o fundamento da nossa fé. E você tem outra passagem para ler que se localiza então na segunda carta que Pedrão escreveu, que se localiza no capítulo 1, versículos 20 e 21 do seu texto. Terceiro, você também tem como fundamento da fé cristã, já a nível de conversa nesse trimestre, a própria Trindade. Em outras palavras, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo agem na nossa fé cristã, agem no conhecimento da nossa fé, agem nesse plano da salvação.
E você pode entender que essa doutrina da Trindade também traz fundamentos para a nossa fé. Nós não somos unicistas. Tem uma passagem que você também pode compartilhar junto com os teus alunos, que está então em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Também a nossa fé cristã está fundamentada na salvação pela graça. Nós cremos que a salvação ela é pela graça mediante a fé, ela é um dom gratuito de Deus e a salvação ela só pode ser alcançada não pelas nossas obras, mas mediante a fé em Jesus pelo caminho do arrependimento. Romanos capítulo 3, versículo 24, também é um texto que você pode estar lendo junto com os teus alunos. Você também tem, em quinto lugar, como fundamento da nossa fé cristã, já que nós vamos trabalhar isso nesse trimestre, a própria morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, o seu sacrifício no Calvário, a sua morte e ressurreição também é um fundamento muito especial, o alicerce da nossa fé. Sabe que passagem você pode ler? Está em João capítulo 11, versículos 25 ao 26. Além do que, nós temos em sexto lugar, para que você possa tomar como nota a própria vida em comunidade, vida cristã em si. Ela também exerce esse papel da nossa fé, onde nós compartilhamos o evangelho para o mundo. Afinal de contas, nós estamos aqui estudando a palavra com você. Outro texto que você pode estar lendo se localiza então em Hebreus capítulo 10, versículos 24 ao 25. É claro que os principais fundamentos da fé cristã são fundamentos, então, que nos apontam para o caminho de servir a Cristo. Nessa visão, nós também podemos ler o texto de Lewis Berkhoff, na sua Teologia Sistemática, que é sensacional também. Como dica, eu quero trazer para você, texto publicado pela editora Cultura Cristã, onde você percebe que a fé não é uma mera opinião, mas a fé é uma convicção fundamentada em Deus. A nossa fé é fundamentada em Deus. John Stott também comenta sobre a fé, destacando que no início do século XXI nós temos grandes desafios para a nossa fé cristã. Desafios que são levantados a partir dessa visão que nós estamos tendo de desconstruções, que nós estamos tendo dessa visão de pluralismo religioso, e aqui nós precisamos ter a convicção também da nossa fé. Russell Champlin também comenta que a fé ela é um objeto, ela é aquilo de quem crê. E nesse objetivo de ser aquilo de quem crê, ela se fundamenta de forma muito especial na pessoa de Jesus sendo propagado pelo próprio cristianismo. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada pela editora CPAD em 2017, também traz outro argumento interessantíssimo, onde nós paramos para entender que a fé, ela vem por intermédio também do arrependimento, da conversão que nós temos em Jesus, e você pode estar lendo isso em João capítulo 3, versículos 3 ao 5, onde você percebe que a fé ela se fortalece por intermédio também do novo nascimento. Ainda, o reconhecimento da fé ela parte então desse caminho da nossa alma, na pessoa de Jesus, onde nós cremos no Senhor e acreditamos na sua ação de forma poderosa e pela fé aceitamos a mensagem do Evangelho. Observe Romanos capítulo 1, versículo 17, que também vai te dar fundamento. Para Alistair McGrath, também comentando sobre a fé, ele destaca que aqueles que seguem a Jesus de todo o seu coração têm o entendimento então da razão pela fé. E isso está em Mateus capítulo 22, versículos 37. O próprio apóstolo Paulo também comentando sobre a fé, já que a gente vai trabalhar sobre a realidade da fé cristã hoje, ele também comenta que a fé ela transforma a nossa mente, a nossa cosmovisão. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E, portanto, nós precisamos então observar de forma muito clara nesse trimestre que o fundamento da nossa fé, na visão do cristianismo, parte da pessoa de Jesus, parte da obra de Cristo. E vale muito a pena termos essas observações a partir dessa lição. E você que está chegando por aqui, se você pode, se inscreve no canal, deixa teu comentário. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, gente boa, organizar o teu material, organizar o esboço da tua lição com os versículos, uma pesquisa diferenciada para que você possa dinamizar as tuas aulas, eu tenho tudo isso para te ajudar no Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço das minhas aulas desse trimestre.
Você vai encontrar também o próprio PowerPoint, os slides, onde você pode utilizar esse recurso para melhorar as suas aulas. Está em uma assinatura trimestral, no comentário e também aqui no na própria descrição do vídeo. Fica à vontade para analisar a nossa proposta trimestral. E o primeiro ponto da lição, então, vai trabalhar sobre a origem da fé cristã. Nós precisamos observar a proposta do pastor Alexandre Coelho e entender qual a origem da fé cristã a partir da cosmovisão do cristianismo. Então, como primeiro ponto da lição, a nossa abordagem bíblica para entender sobre o fundamento da fé cristã, na cosmovisão do cristianismo, tá? Então, nós vamos partir a partir dessa visão do cristianismo em uma construção histórica para entender o fundamento da nossa fé. Eu tenho um versículo que eu quero compartilhar com você como fundamento, versículo-chave, antes de você entrar no primeiro subtópico. O versículo se localiza, então, em Atos capítulo 11, versículo 26, onde os discípulos, pela primeira vez, foram chamados, reconhecidos, então, como cristãos. Isso aqui você já recebe esse entendimento de compreender que nós somos apelidados como servos, cópias de Cristo. E o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: o cristianismo e a sua origem. A partir dessa cosmovisão do cristianismo e sua origem, nós vamos trabalhar esse conceito da fé. O pastor Alexandre Coelho, comentarista da lição, partindo de uma cosmovisão agora histórica, na própria lição ele destaca que a nossa fé bíblica se origina na pessoa de Jesus, na sua primeira vinda. Essa primeira vinda, para que você não possa confundir em termos escatológicos, é a primeira vinda da sua encarnação, quando ele se faz carne e vem e habita entre nós. O próprio texto de João, capítulo 1, versículo 14, dá fundamento para isso. Essa primeira vinda é a expressão do amor de Deus para o nosso coração. Você tem também João 3,16, que vale a pena ser lido em sala de aula. Historicamente falando, e agora nós vamos olhar isso a partir de uma perspectiva histórica, você vai perceber que o judaísmo do primeiro século, ele então surge de uma forma muito especial, ele já está ali sendo visível, e a partir do judaísmo do primeiro século surge então o cristianismo, seguidores de Jesus, que passam a compartilhar agora o evangelho. Esses seguidores de Jesus, que fundamentam então agora o cristianismo como seguidores de Cristo, apresentam de forma muito especial algumas questões. A primeira delas é a vida e o ministério de Jesus. Jesus, para eles e para nós, é considerado o fundador do cristianismo. Então, nós estamos falando da origem do cristianismo. E a partir do seu ministério, das suas pregações, dos seus milagres, da sua morte na cruz e sua ressurreição, nós temos então os fundamentos da nossa fé cristã. João capítulo 8, versículo 12, vale a pena ler. Em segundo lugar, como fundamento do cristianismo, você também tem o testemunho dos discípulos e dos apóstolos. Nesse testemunho, nós vamos ver agora que os seguidores de Jesus, os primeiros seguidores de Cristo, testemunham a respeito da sua fé, compartilham de forma visível os ensinamentos de Jesus e agora fundam comunidades cristãs no primeiro século. Mateus capítulo 4, versículos 19 ao 20, também é um texto que vai te dar fundamento para essa pregação do evangelho. Nós vamos ter também como fundamento do cristianismo o próprio Pentecostes. O Pentecostes não pode ficar de fora como fundamento, então, e fundação da própria igreja. Você vai perceber, descrito no Novo Testamento, que a partir da descida do Espírito Santo, em Atos 2, versículos 1 ao 4, a igreja agora, que já existia espiritualmente, passa a ser uma igreja agora física e visível, e a partir do Pentecostes você vê essa igreja agora se fortalecendo e dando início ao cristianismo também. Nós vamos ter também essa fundação da igreja, e essa fundação da igreja, ela se fundamenta no testemunho dos apóstolos, e detalhe, entre dois grandes líderes no Novo Testamento, a partir de Atos. Você tem então o testemunho do próprio apóstolo Pedro, que abre a porta da pregação do evangelho para alcançar todo mundo a partir de Atos 10, e depois você vai ter o apóstolo Paulo, nas primeiras viagens missionárias, segundas,
fazendo então uma obra extraordinária, compartilhando a fé cristã e abrindo comunidades em todo o mundo a partir de Atos 13. Olhando para isso também, historicamente, nos concílios históricos, nós vamos ter o primeiro concílio da história que acontece, então, isso, claro, depois do concílio de Jerusalém, tá? Estou falando historicamente. Nós vamos ter o concílio de Nicéia, lá no quarto século, onde o imperador Constantino, então, estabelece alguns fundamentos do próprio cristianismo, onde ele vai estabelecer, por exemplo, essa perspectiva do culto à Páscoa, essa perspectiva do culto que já era realizado nos domingos como culto de adoração a Cristo. Então, a partir do Concílio de Nicéia, você vê também alguns fundamentos. No Concílio de Nicéia, esse concílio que traz um fundamento histórico muito interessante para o cristianismo, em 325 depois de Cristo, você vai perceber alguns fundamentos que incluem agora a pregação do próprio cristianismo. Primeiro, a confirmação da divindade de Cristo. No Concílio de Nicéia é confirmado a divindade de Cristo. Cristo é testemunhado como divino, como Deus em suas ações milagrosas, e a partir da sua divindade entende-se então a sua encarnação e compreende-se que ele também é Deus e possui a mesma essência. A criação também do credo niceno. O credo niceno, ele é estabelecido então para trazer a confirmação na nossa crença sobre a Trindade. É claro que ele se aperfeiçoa também no credo de Constantinopla, anos mais tarde. Mas entendendo essa visão, você passa a compreender agora que o cristianismo passa a ter agora fundamentos estabelecidos. E esses fundamentos estabelecidos traçam e desenham uma teologia que também nós cremos. Em terceiro lugar, você vai perceber, especialmente, datas específicas que foram estabelecidas no Concílio de Nicéia. Nós vamos ter a Páscoa, a celebração do Natal, que são datas a partir do Concílio de Nicéia, que se tornam agora uniforme dentro do cristianismo. Celebrações importantes, como o nascimento de Cristo. Claro que nós sabemos, historicamente, que Jesus ele não nasce no dia 25 de dezembro, mas essa data foi estabelecida especialmente para trazer uma convicção para o cristianismo sobre a encarnação de Cristo. Também nós vamos ter a própria Páscoa sendo celebrada como um símbolo da morte e ressurreição de Cristo agora, dentro do cristianismo, a partir desse estabelecimento de Nicéia. Então, olhando para isso historicamente, você vai perceber que o fundamento do cristianismo ele vem sendo construído desde o início da igreja, no primeiro século, vai até o quarto século. Dentro do quarto século, você vê uma construção teológica sendo traçada para fundamentar a nossa fé. Hoje, nós, como pentecostais, temos também uma declaração de fé que destaca aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Vale a pena você também adquirir a sua declaração de fé para entender a convicção que você tem sobre a pessoa de Jesus. É publicada pela editora CPAD. Em segundo lugar, como segundo subtópico, já avançando, espero estar contribuindo com você. Se eu estou e você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie essa aula para alguém e que Deus abençoe. O segundo subtópico vai tratar agora sobre o cristianismo e o seu livro. O cristianismo ele se fundamenta historicamente, mas ele também tem um fundamento histórico e tem um fundamento concreto e teológico, que é a própria Bíblia Sagrada. E vamos estudar a necessidade e a importância da Bíblia para fundamentar a nossa fé dentro do cristianismo, como proposta do pastor Alexandre Coelho. Conforme o pastor Alexandre Coelho, a fé cristã, a fé dentro do cristianismo, ela é pautada e fundamentada a partir de um livro, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. E a partir dessa cosmovisão, você percebe então que para o cristianismo, a Bíblia Sagrada é o registro de Deus na história para a salvação de todo o homem, tá? De toda pessoa. E você percebe e considera então, a partir desses pressupostos da interpretação bíblica, que o cristianismo então defende a Bíblia Sagrada. Primeiro, a partir desses pressupostos, nós também defendemos, a partir da leitura da Bíblia, que cremos que Deus existe. Então, a partir do texto sagrado, na leitura da Bíblia, nós entendemos que Deus existe. Acreditamos também que a revelação bíblica ela é progressiva, tanto do Antigo como do Novo Testamento, toda ela aponta para a pessoa de Jesus, o plano da salvação estabelecido pela Trindade, como convicção também na nossa fé. Também entendemos e cremos que a
própria inspiração bíblica possui uma autoridade extraordinária. Cremos na inspiração bíblica, cremos nessa autoridade. E também entendemos que esse texto foi composto, escrito durante um período de 1.600 anos. Além do que, nós cremos que Cristo é o centro da teologia. Toda a Bíblia Sagrada aponta para a pessoa de Jesus. Todo o fundamento da nossa fé está na pessoa de Jesus. Entendemos que o cânon da Bíblia já está fechado, o Antigo Testamento com 39 livros, o Novo Testamento com 27, ambos trazendo uma composição aí de 66 livros. E como pentecostais, nós também acreditamos essa perspectiva histórica de fundamental importância para o nosso crescimento. Para nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e sendo a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a igreja. Diferente da perspectiva do catolicismo, tá? Com muito respeito, eu quero trazer explicação para você. No catolicismo, a igreja tem autoridade sobre a Bíblia. A igreja está como maior composição sobre a Bíblia Sagrada. A igreja tem a palavra final ao invés da Bíblia. Nós, como pentecostais, já entendemos diferente, hermeneuticamente falando. Entendemos que, pela fé, na nossa visão do cristianismo, a Bíblia tem autoridade sobre a igreja. A Bíblia tem autoridade sobre a nossa teologia. A Bíblia tem a palavra final, porque a Bíblia Sagrada para nós, ela é a revelação do próprio Deus vivo. Na nossa visão cristocêntrica, nós acreditamos que Jesus é o centro da nossa teologia. Entendemos que Jesus é tanto o centro da nossa teologia, que na nossa teologia pentecostal ela se fundamenta em 4 princípios. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Observe o centro da nossa teologia sendo explicado aí. Cristo no centro, ele como fundamento. Gutierrez Cerqueira, no seu texto O Espírito e a Palavra, a partir de uma leitura hermenêutica, ele destaca que nós pentecostais somos bíblicos. Lemos toda a Bíblia Sagrada e entendemos que a Bíblia Sagrada traz um fundamento para a nossa fé cristã. Dr. Leonildo Silveira Campos, um grande pesquisador sobre a área do pentecostalismo brasileiro, ele destaca que o pentecostalismo na América Latina ele surge a partir de 1910 com a Cristã do Brasil, 1911 com a Assembleia de Deus. E dentro da Assembleia de Deus você vai perceber que o Espírito Santo ele tem uma ação poderosa por intermédio da palavra. E nessa defesa de compreender a necessidade das Escrituras, nós pentecostais de linha clássica entendemos algumas regras básicas para a interpretação. A primeira delas é que a Bíblia Sagrada ela conta a história da redenção em Jesus. A segunda é que a Bíblia Sagrada ela vai interpretar a própria Bíblia. Para nós, a Bíblia ela tem a resposta final. Entendemos que o texto quer dizer aquilo que o autor quer dizer. Além do que, também entendemos que não há nenhuma mensagem oculta na Bíblia. Tudo que existe foi revelado, está no texto. E a partir da leitura do texto, temos então a iluminação do Espírito Santo, esse entendimento da iluminação, compreendendo que cada texto, então, tem um sentido e entendendo, então, que cada texto precisa ser lido à luz do seu contexto. Entendemos de forma muito clara que a igreja ela não está acima das escrituras, mas a escritura está acima da igreja. E pela declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 pela CPAD, também destacamos de forma muito clara que a Bíblia Sagrada para nós ela é a palavra de Deus, a única revelação escrita por Deus, dada pelo Espírito Santo à humanidade, e nesse sentido entendemos dentro do cristianismo que a Bíblia ela é o fundamento da nossa fé. Pega tudo isso que eu disse para você e deixa o Espírito Santo de Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Aproveita e comenta aí de onde você está me assistindo, com muita alegria. Eu quero ver o teu comentário nesse vídeo. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata agora sobre o cristianismo e a sua mensagem. Eu já falei para você da origem do cristianismo, o cristianismo e o livro que ele tem, que é a Bíblia. Agora vamos ver a mensagem do Evangelho, a mensagem desse cristianismo, como proposta do pastor Alexandre Coelho. Conforme o pastor Alexandre Coelho, o cristianismo ele se baseia em alguns princípios bem simples e diretos. E esses princípios apontam então para essa mensagem. Primeiro, a existência de Deus que cria todas as coisas, o criador de todas as coisas. Isso está na mensagem do próprio cristianismo. Que Deus também ele fez o homem sem pecado, perfeito, pleno. E, claro, para glorificar o seu nome. O cristianismo também ensina
que foi Deus quem iniciou o processo da salvação através da pessoa de Jesus na própria eternidade, como proposta do pastor Alexandre. Além do que, o próprio pastor destaca que a Bíblia ela vai apontar para a salvação em Jesus. Nós pentecostais entendemos que a Bíblia Sagrada ela traz agora uma regra de fé e prática para o nosso caminho em Jesus. E nesse caminho em Jesus, pega isso. Você vai entender que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e como ferramenta agora do Espírito Santo usa pessoas, 40 autores, em épocas diferentes, situações diferentes para trazer uma mensagem, a mensagem de redenção, a mensagem de salvação. Pastor Douglas Batista, também um grande amigo, comentarista das lições da CPAD, faz também questão de dizer que Deus ele é infinito e nós somos finitos. E detalhe, Deus decide se revelar a nós por intermédio das Escrituras. Ele se revela a nós, se deixa conhecer por intermédio da palavra, por intermédio de uma mensagem. A palavra revelação, então, ela vai apontar para aquilo que Deus se deixou conhecer dele mesmo. Ou seja, nós conhecemos a Deus a partir do momento que ele se deixou conhecer. E nessa revelação nós temos então as Escrituras. Quando você entende a palavra revelação, você vai compreender que a revelação se dá de duas maneiras. Anota aí. A primeira é a revelação geral. Deus se revela por intermédio da natureza da criação. A segunda é a revelação específica, através da escritura, da pessoa de Jesus, dos profetas. Então, nessas revelações, você encontra agora Deus agindo. Na revelação geral, você vai perceber que Deus se revela na história, e a Escritura faz questão de dizer isso em Salmos 19, versículos 1 ao 4, você pode estar lendo. Deus também se revela no universo. Você tem uma passagem bíblica onde demonstra o poder de Deus em Isaías 40, versículos 26, 45, também versículo 18. Deus também se revela no ser humano, as Escrituras demonstram que ele se revela no ser humano, se revela por sua criação e pelo seu poder. Em Gênesis 1, 26 e 27 também vai confirmar isso. Isso é a revelação geral. A revelação especial ela já se dá da seguinte maneira, onde Deus agora se revela depois da queda de forma específica, de forma especial, para que o homem então volte o seu coração para a sua presença. Aí você encontra na revelação especial, falar divino. Deus fala. Eu creio que Deus fala. Tem alguém que acredita? Se tem, comenta. Você vai perceber que ele fala por intermédio dos profetas e fala por intermédio de Jesus. Hebreus 1. Você também tem o agir divino. Deus ele continua agindo de forma divina, de forma específica, em manifestações na história. Êxodo 19, 5 e 6. Você também vai ver Jesus sendo revelado como revelação especial. Você olha para João 14, versículos 8 ao 10, que vai te confirmar isso. Nós também temos as Escrituras como revelação dessa mensagem especial. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que aponta para a salvação e aponta também uma revelação especial sobre a pessoa de Jesus. Observe o texto de João 16, 8, 1 João capítulo 1, versículos 1 ao 4, onde nós aprendemos com a nossa comunidade da fé que esse revelar, que essa ação de Jesus, essa demonstração também é uma mensagem poderosa. Olha que coisa rica que nós temos aqui. Eu espero muito que o Espírito de Deus ilumine o teu coração, te dê entendimento, sabe, pela palavra, para que você possa ministrar essa aula com excelência para a glória de Deus na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Caminhando, vamos agora para o segundo ponto. Neste segundo ponto, nós vamos abordar agora sobre a fé cristã e os valores absolutos. E é claro, se eu estou ajudando você, se você pode, por gentileza, deixa teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, em que parte do Brasil ou fora do Brasil essa aula está alcançando você. Com muita alegria vou te receber por aqui. Até aqui, neste segundo ponto, já deu para perceber como essa ação direta de Deus também é demonstrada na nossa própria fé cristã. É claro que você, como professor da escola bíblica, também precisa ter essa visão, como professora também, e deixar Deus usar você na escola bíblica dominical da sua igreja.
Tem uma passagem que eu quero compartilhar nesse segundo ponto, uma passagem bíblica, que se localiza também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 ao 8, onde você vai perceber que Cristo morreu por nossos pecados. Aqui você tem um fundamento absoluto da nossa fé cristã. E em primeiro lugar, como primeiro subtópico do segundo ponto agora, nós vamos entender a ética, o certo e o errado dentro dessa cosmovisão do cristianismo. De acordo com o pastor Alexandre Coelho, a ética, então, ela faz parte de um dos campos da própria pesquisa, que é a filosofia. Dentro desse campo, você vai descobrir que a ética, ela trabalha então o comportamento humano. E nesse comportamento humano, você vai perceber a partir da cosmovisão da ética, o comportamento moral, imoral e amoral. Dentro dessa perspectiva, você vai perceber que está vinculado também a algumas crenças, tanto daquele que tem um comportamento moral, imoral e amoral. Dentro da ética, você vai perceber que esse termo ética do grego vem do termo étike, que traz essa referência de costumes e hábitos, tá? Hábitos humanos. A ética, ela é um conjunto então de valores morais que regem a conduta de uma sociedade. Também você vai perceber que está presente em todas as áreas da vida e a ética então guia as decisões tomadas pelo próprio indivíduo. Além do que, cada pessoa escolhe a influência e a percepção daquilo que é certo e errado a partir da sua cosmovisão ética. Você também descobre que as decisões refletem, então, as violações éticas de cada indivíduo. As decisões que você vai tomar. De repente, você está seguindo uma visão ética amoral, ou uma visão ética imoral, ou uma visão ética moral também. Nessa perspectiva, você também vai perceber, de forma plena, os princípios éticos que acabam afetando as pessoas ou não. A ética cristã já traz outra cosmovisão. Esse termo ética cristã já está trazendo a ideia de uma visão cristã sobre a ética, que é fundamentada a partir das Escrituras. Nós, por exemplo, seguimos então a ética cristã, a partir dos valores da palavra de Deus e das doutrinas do cristianismo. E a ética cristã está fundamentada na palavra. A ética cristã ela vai abordar, por exemplo, questões sobre a moralidade, a justiça, o amor ao próximo, a compaixão, o perdão, a própria integridade. Esses valores, então, afetam a pessoa de forma direta nas suas decisões, seja no trabalho, nos relacionamentos, porque essa pessoa passa a ser guiada agora de forma moral pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Dentro da ética cristã, há uma diversidade também de percepções. É importante você observar isso. E quais são as ênfases? Essas percepções podem ser ditadas pela própria denominação. Por exemplo, irmãos de uma visão neopentecostal têm uma visão ética diferente de irmãos de uma visão pentecostal como a nossa, ou de irmãos de uma visão tradicional. É claro que essas percepções podem variar, mas na ética cristã como um todo, nós entendemos agora que Deus estabeleceu um plano da salvação. Nesse plano, nós seguimos então esses princípios e esses valores que estão estabelecidos pela palavra de Deus, de forma doutrinária também, e entendemos que a nossa natureza caída foi afetada pelo pecado e nos leva para a questão imoral. Como nós somos resgatados dessa questão imoral? A partir da obra de Cristo. As nossas decisões agora, ao invés de serem influenciadas pelo pecado, passam a ser influenciadas pela direção da palavra, pela direção de Deus, pela direção e condução do Espírito Santo. A ética cristã ela vai se fundamentar em uma realidade da existência de um único Deus, todo-poderoso, Senhor dos senhores, que nos chama de forma muito especial para sermos santos. Nos tira do cativeiro do lamaçal da imoralidade e agora nos guia. Na revelação, nós compreendemos que esse próprio Deus nos chama para sermos seus servos, nos dá um novo nome a partir de uma cosmovisão ética cristã. Também, a partir da sua palavra, ele agora nos ajuda a termos uma nova vida e o homem passa a ser agora indesculpável quando decide então se desviar dos caminhos do Senhor. Já deu para entender essa perspectiva ética cristã.
Caminhando agora, vamos para o segundo subtópico do segundo ponto, onde nós vamos trabalhar sobre essa necessidade de um absoluto. O mundo ele fala a respeito dessa necessidade e nós temos agora uma cosmovisão cristã também sobre esse assunto, como proposta do pastor Alexandre Coelho. Para o pastor Alexandre Coelho, a palavra de Deus é o balizador. E a palavra de Deus conduz então o cristianismo e a nossa cosmovisão ética, tá? E fundamenta também a nossa fé. A pós-modernidade, ela é um período histórico, de acordo com Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que conduz então esse pensamento pós-moderno. E na pós-modernidade você vê alguns princípios chaves que são diferentes de uma cosmovisão cristã concreta e absoluta como nós temos. Na pós-modernidade você vai perceber a crítica da metanarrativa. Na pós-modernidade você vai perceber que todas as ideias e princípios absolutos são então questionados. Então, na pós-modernidade você vê o cristianismo sendo questionado e a palavra de Deus também. Há uma desconstrução também da verdade objetiva, nesse sentido de verdade absoluta. Nós cremos na palavra de Deus. Então, nesse período é também essa perspectiva da desconstrução da nossa fé, daquilo que nós cremos, das nossas convicções, valores que foram estabelecidos. Há também essa perspectiva do relativismo cultural e moral. Esse relativismo cultural destaca agora que você está livre para fazer o que bem quer. Dentro desse relativismo, você vê também o relativismo religioso, onde todas as religiões, nessa propagação do ecumenismo, são então caminhos que vão te levar para o sagrado, para Deus. E nós não entendemos assim, entendemos que o único caminho, a partir da cosmovisão do cristianismo, é a pessoa de Jesus. Há também essa questão da valorização do pluralismo e a diversidade, onde as pessoas podem, a partir das suas cosmovisões diversas, apresentar suas contribuições para a sociedade, mas são contribuições mergulhadas em princípios amorais, como nós já estamos descrevendo para você. Há uma fragmentação, uma ideia de idismo, e, em outro sentido, aquilo que Bauman falou, ele destaca que há uma modernidade, uma compreensão líquida. As pessoas, então, elas não têm pensamentos concretos, fundamentos concretos que vão guiar, e daí a necessidade desse absoluto. Há uma ênfase também no contexto e fora dessa visão do próprio contexto em uma perspectiva local. Cada pessoa tem a sua verdade nesse contexto em si. É claro que nós, como cristãos, nós então acreditamos na Escritura. A partir das Escrituras temos então valores absolutos. E não abrimos mão das Escrituras na pós-modernidade. É fundamental entendermos alguns princípios absolutos que nós cristãos defendemos. Que princípios são esses que balizam então a nossa fé? Primeiro, a existência de Deus. Nós sempre vamos defender a existência desse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Segundo, Jesus Cristo como Salvador é princípio para nós cristãos. Isso não pode ser desconstruído. Aceitar a pessoa de Jesus, reconhecer os nossos pecados é fundamento dentro do cristianismo. A Bíblia Sagrada como palavra de Deus, sendo a palavra de Deus para nós, isso é fundamento dentro do cristianismo. Na nossa perspectiva, não é aquela ideia de que ela contém, ela é a palavra de Deus. Também princípios éticos morais ensinados pela Bíblia, como o amor ao próximo, justiça, compaixão, perdão e santidade, nós não abrimos mão, isso é princípio absoluto. Também entendemos essa questão sobre a nossa compreensão da vida pós-morte. Entendemos que depois dessa vida temos uma vida eterna com Deus. Isso são fundamentos que combatem, então, essa perspectiva do relativismo religioso, dessa ideia de desconstrução do nosso tempo. É por isso que nós cristãos levantamos a bandeira que a palavra de Deus ela é verdadeira, que Deus existe, que há uma vida eterna e precisamos então defender essa verdade absoluta a partir da pregação do evangelho. Se essa aula está contribuindo com você, deixa aí, tira um tempo, deixa teu comentário aqui também. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Caminhando, vamos avançar agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata agora sobre a perspectiva do certo e do errado na nossa cosmovisão cristã.
De acordo com o pastor Alexandre Coelho, neste terceiro subtópico, na própria lição, ele destaca que o certo é fazer a vontade de Deus, ao invés de cometermos a prática do errado que nos conduzem ao pecado. Na prática do certo, você obedecendo à vontade de Deus revelado pelas Escrituras, você então está livre do juízo divino, mas experimenta então a salvação a partir da nossa compreensão de fé explicada pelo cristianismo. O pecado ele é considerado como a consequência livre da escolha humana que afasta o ser humano então da própria presença de Deus, da sua harmonia original, do plano da salvação. A desobediência de Adão então introduziu o pecado no mundo. A desobediência do primeiro casal levou então os seres humanos a se afastarem da presença de Deus. Ainda no cristianismo, é fundamental nós compreendermos os ensinamentos das Sagradas Escrituras, revelados tanto no Antigo como no Novo Testamento, explicados pelos apóstolos. E esses princípios éticos morais do certo e do errado vão incluir o amor a Deus e ao seu próximo. Você precisa levar em consideração o que a palavra diz, que nós precisamos amar e desejar o bem para o nosso próximo. Tiago, capítulo 2, versículo 8, é um texto que vale a pena você ler em sala de aula. Segundo, a justiça e retidão. O cristianismo ele vai promover a justiça e retidão e, claro, essas compreensões te levam agora à prática da honestidade, do respeito, da dignidade entre as pessoas. Provérbios, capítulo 4, versículo 11, vale a pena ser lido por você em sala de aula. Terceiro, você também tem a prática do perdão. Isso é certo dentro do cristianismo e inclui perdoar aqueles que te ofenderam. Salmos 86, versículo 5. Também dentro do cristianismo você tem a prática da pureza e da santidade. A prática da pureza e santidade é vista como uma ação ética, reta, que nós devemos então caminhar de forma santa nesses padrões. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, também vai destacar. Nós vamos ter também a humanidade, dessa questão da perspectiva humilde de Cristo, onde nós entendemos que nessa humildade aprendemos então sobre a importância do serviço ao próximo, desse encorajamento de servir ao outro para a glória do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículos 33 vai confirmar isso. E nós vamos ter também a fidelidade a Deus, que também é o caminho de retidão para aquele que decide fazer o que é reto. 2 Timóteo 2,13. Olha como a Bíblia Sagrada tem tantos textos que vão nos ensinar a fazer o que é certo, a obedecer a Deus, a caminhar no caminho da retidão, independente das nossas denominações. Nós precisamos servir a Deus nesse caminho de retidão para a glória de Cristo. Caminhando, vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a mensagem do cristianismo para os nossos dias. Qual a mensagem que o cristianismo passa para o nosso tempo, de acordo com o pastor Alexandre Coelho? Chegamos então no terceiro ponto da nossa lição, e agora nossa reflexão passa para entender sobre essa mensagem poderosa que nós cristãos compartilhamos por intermédio da nossa fé. Tem uma passagem, um versículo que eu quero compartilhar com você e você pode ler junto com os teus alunos, que se localiza agora em Isaías capítulo 5, versículo 20, onde nós vamos aprender a verdade do cristianismo que não pode ser relativizada. Nós não podemos deixar que o cristianismo seja desconstruído, mas sempre apresentar esse valor absoluto a partir da sua mensagem. E o primeiro subtópico vai abordar sobre o cristianismo que tem uma mensagem de esperança. Que mensagem de esperança é essa que nós cristãos tanto compartilhamos? Segundo o pastor Alexandre Coelho, o cristianismo então tem uma mensagem de esperança poderosa. E essa mensagem de esperança nos leva então a essa cosmovisão e mudança agora do nosso pensamento para o plano da salvação em Jesus. A mensagem de esperança do cristianismo é centrada na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Essa é a esperança para a igreja, essa é a esperança para a humanidade, essa é a esperança para as pessoas. A mensagem de Cristo, a redenção
e o plano de Deus é apresentado. E aqui eu tenho alguns princípios. Primeiro, você vai ter agora a redenção e o plano de Deus, o perdão sendo demonstrado no cristianismo. O perdão propagado pelo próprio Deus também é uma mensagem de esperança. Nós estávamos em pecados e agora temos uma vida restaurada em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, vale a pena ler em sala de aula. Segundo, o cristianismo também tem uma mensagem de esperança porque tem a mensagem da vida eterna. Nós propagamos a vida eterna a partir da salvação em Jesus para todo aquele que crê no amor de Deus. João 3,16. Não esqueça, leia esse texto em sala de aula. Você também tem a presença e o consolo de Deus. O cristianismo ensina que o Espírito Santo está nos consolando, caminha conosco, nos fortalece pela fé. Salmos 9,9 também é um texto que você pode ler. O cristianismo também ensina a justiça e a restauração. Nós agora somos livres dessa justiça, do juízo de Deus e somos restaurados agora por intermédio de Cristo, o plano e amor de Deus, na cruz do Calvário. E somos perdoados porque éramos pecadores. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Então, a mensagem de esperança que o cristianismo passa, gente, é enriquecedora, é transformadora. E essa mensagem pode alcançar você também. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o tema A Salvação é para Todos, como proposta do pastor Alexandre Coelho. De acordo com o pastor Alexandre Coelho, a salvação ela é demonstrada mediante a graça de Deus e se manifesta como objeto e obra do próprio Deus, como plano para o resgate de toda a humanidade, por intermédio da graça de Deus. Você tem então o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11. A salvação ela é pela graça de Deus. Nós não merecíamos, mas é um favor imerecido de Deus, propagado também no cristianismo, e nós recebemos a salvação mediante a fé em Jesus. Vejamos algumas considerações sobre a salvação pela graça. A primeira delas é a nossa natureza pecaminosa. O pecado nos afetou, o pecado nos afastou de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 é um texto que você pode estar lendo em sala de aula. A bondade e a misericórdia de Deus, então, em segundo lugar, é uma expressão da graça de Deus. Essa bondade, esse amor incondicional, essa misericórdia incondicional que Deus tem para com os seres humanos. Salmos, capítulo 23, versículo 6, é um texto que você pode estar lendo também. O sacrifício de Jesus também nos possibilita a salvação mediante a graça. Nós não merecíamos e agora somos reconciliados em Cristo mediante essa salvação. Você também entende de forma muito clara o texto de João capítulo 15, versículo 13. Nós também vamos ter a fé como resposta, e é sobre isso que estamos falando. Essa fé agora que aceita essa graça mediante a salvação, e essa fé que é suficiente para a salvação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, essa glorificação do próprio Deus que agora nos coloca de forma plena e irrepreensível diante desse próprio Deus, porque somos agora perdoados e mediante a sua graça agora, caminhando nela, nós servemos esse Deus de todo o nosso coração por causa da sua morte e ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 ao 44, vai destacar. Em resumo, a graça de Deus ela é redentora. A graça de Deus nos ajuda agora a caminhar para aproximar o nosso coração de Cristo. E finalizando, o terceiro e último subtópico vai destacar agora sobre o argumento o rei está voltando, como proposta do pastor Alexandre Coelho, apontando agora para um caminho escatológico que também nós cremos, da nossa esperança do retorno do Messias, do retorno de Jesus. De acordo com o pastor Alexandre Coelho, o cristianismo ele vai se basear de forma muito clara e concreta nessa perspectiva do reino de Deus, desse retorno de Jesus. A doutrina das últimas coisas, propagada então pela igreja em uma visão escatológica, vai apontar para isso. Nós, a partir da declaração de fé, nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus se dá em duas fases. A declaração de fé das Assembleias de Deus.
Nós cremos que a primeira fase é conhecida como o arrebatamento da igreja, que acontece antes da tribulação, em um momento em um abrir e fechar de olhos, antes do soar, no soar da trombeta de Deus. Você tem então 1 Tessalonicenses 4,17 que vai confirmar isso. A segunda fase ela já vai acontecer quando Cristo retorna com a igreja. A primeira é para arrebatar a igreja, a segunda é com a igreja, depois do período da tribulação. E todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 destaca isso. Essa segunda vinda ela é gloriosa, onde Cristo aparece com todos os santos. 1 Tessalonicenses 3:13. A doutrina do arrebatamento da igreja, ela tem algumas interpretações extraordinárias. Pode ter diferenças dependendo da denominação, mas a Assembleia de Deus trabalha assim. Cremos no arrebatamento, no rapto da igreja e no retorno da igreja com Cristo na segunda fase, que é a segunda vinda. Existem alguns textos que vão confirmar essa esperança, que é propagada pelo cristianismo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 52. Temos também Mateus, capítulo 24, versículos 36 ao 44. Temos também Apocalipse 3, 10, onde o próprio Jesus falou que a igreja não passaria por esse processo de tribulação. Lucas capítulo 17, versículos 34 ao 37, também vai confirmar isso. Então, dentro do cristianismo, nós vamos ter essa esperança de forma concreta, real, sendo propagada pela própria igreja, pela nossa própria denominação, pela Assembleia de Deus, pelo cristianismo também, de uma forma geral. Concluindo a lição, vamos entender o que o próprio pastor Alexandre Coelho traz para nós como perspectiva. De acordo com o pastor Alexandre Coelho, a nossa fé, ela pertence de forma muito clara a uma perspectiva de uma mensagem que o homem moderno precisa conhecer, sobre a salvação em Jesus, sobre a libertação dos nossos pecados. A nossa fé cristã, ela vai se fundamentar nisso. E diante dessa perspectiva, é muito interessante também colocarmos o nosso coração em Deus para fundamentarmos a nossa fé sempre na pessoa de Jesus, e eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aqui nesse vídeo. Você pode me seguir pelas redes sociais, Janderson Nascimento, tanto no Instagram, YouTube, você encontra no TikTok, no Spotify, é só colocar @Janderson Nascimento, me segue lá no Insta também. Vou deixar aqui o nosso endereço para você, você pode deixar teu comentário. Lembrando, se você desejar, esse material está disponível para assinantes na descrição do vídeo, fica à vontade. E é claro que toda terça eu estou por aqui também com você, intercedendo, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, para a glória e honra de Jesus. Agora nós vamos orar, pedindo a direção do Senhor sobre a tua aula, em nome do Senhor Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, pedindo que o Senhor possa te usar. Se você quer voltar para Cristo, faça como muita gente está fazendo. Você pode deixar teu comentário aqui, eu quero aceitar Jesus. Eu glorifico a Deus porque várias pessoas estão fazendo isso através desse trabalho aqui na Escola Bíblica Dominical. Vamos interceder por isso para que o Senhor nos use. Vamos orar agora. Senhor, nós te agradecemos por tua bênção. Eu te agradeço por essa aula. Eu louvo ao Senhor pela vida do teu servo e serva. E peço agora que o Senhor venha usá-los na tua palavra, na Escola Bíblica Dominical, no início desse trimestre. Conduz a mensagem no coração deles. Usa o Senhor pela tua palavra. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E é claro que, como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão ajudar você a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Primeiro, eu quero indicar para você o padrão bíblico para a vida cristã do pastor Alexandre Coelho, da editora CPAD. Esse livro é o material de apoio da lição. Você precisa ter esse texto em mãos. Vai enriquecer muito as tuas aulas nesse trimestre na classe dos jovens.
Quero indicar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus que eu citei, da editora CPAD, essa minha edição de 2017. Você pode ter esse material também da editora CPAD. Quero indicar também Raízes do Pentecostalismo, esse já é da editora Carisma, do Donald Dalton, que traz uma perspectiva muito boa sobre aquilo que nós pentecostais acreditamos. Quero indicar também esse daí, da editora CPAD, do Roger Walson, Contra a Teologia Liberal. Você encontra esse material no site da editora CPAD, está muito bom, vai te ajudar a crescer. Indico para você também o Ensinador Cristão, essa revista pode te ajudar muito a estudar e melhorar as suas aulas na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu te espero por aqui na próxima terça-feira, às 18 horas, aqui no YouTube e no Spotify, 17 na Rádio Brasil. Na próxima terça nós vamos trabalhar sobre a realidade do Deus da Bíblia. Nós vamos estudar uma visão agora mais prática da teologia sobre Deus. Se eu fosse você, eu não perdi essa aula porque ficou inexplicável, ficou muito boa mesmo. Agora eu quero trazer um recado muito especial para você. Da nossa igreja, Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Estamos nos organizando para um grande congresso da Escola Bíblica Dominical que vai acontecer em novembro, dia 1, 2 e 3. Se você faz parte da nossa região do Sudoeste, organiza a tua caravana e vem conosco. Vai estar de forma muito especial, já confirmado, o pastor Alexandre, Vai estar conosco de forma muito especial, já confirmado, o nosso querido amigo pastor Aguinaldo Betti, um grande comentarista das lições da Escola Bíblica, e eu te espero por aqui. Que Deus abençoe você. Até a próxima terça, se Deus quiser. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, ao grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.